E aí, galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo, vamos continuar a nossa viagem na área da bioquímica. Vamos falar sobre doença óssea. Vocês já ouviram falar sobre osteoporose? Conhecem seus fatores de risco? Sabem como realizar o diagnóstico? Não? Então vejam esse vídeo até o final, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para mais notificações, deixem um like. Também façam seus comentários, isso é fundamental para o crescimento e melhoria do conteúdo. Agora, sem mais enrolação, toca ali pau nesse vídeo. Então, colegas clínicos, admiradores da ação de osteoblastos e osteoclastos, vamos ver algumas desordens ósseas comuns. O achado de que um paciente tem hiper ou hipocalcemia não implica na existência de alterações ósseas marcantes nesse paciente. Da mesma forma, doenças ósseas graves podem ocorrer mesmo que os níveis de cálcio sérico se apresentem completamente normais. A princípio das doenças ósseas, a gente tem a osteomalácia e raquitismo, doença de Paget e osteoporose. Existem muito mais, mas vamos falar só dessas três aí. Inicialmente, eu vou começar falando do metabolismo ósseo. O metabolismo ósseo ele se refere ao processo dinâmico pelo qual os ossos do nosso corpo são formados, remodelados e reabsorvidos ao longo do tempo. Esse processo é fundamental para a manutenção da estrutura e função dos ossos e é controlado com um equilíbrio bem delicado entre células envolvidas na formação e degradação óssea. O processo de remodelação óssea ele é essencial para a reparação de microdanos que ocorrem naturalmente nos ossos ao longo do tempo e também para a adaptação do esqueleto a demandas físicas impostas pelo corpo. Existem dois tipos de células envolvidas no metabolismo: os osteoclastos. Essas células são especializadas em reabsorver e decompor a matriz óssea, e eles têm origem na célula-tronco hematopoética presente na medula óssea. O processo de diferenciação começa quando certos sinais e fatores de crescimento estimulam as células tronco hematopoética a se comprometerem com a linhagem dos monócitos. Uma vez que esses monócitos alcançam os locais onde são necessários, locais de remodelação óssea, reparação de fraturas ou resposta a fatores de crescimento, eles recebem então sinais específicos para se diferenciarem em osteoclastos maduros. Esse processo de diferenciação envolve a expressão de genes específicos e a aquisição de características morfológicas e funcionais dos osteoclastos, permitindo que eles desempenhem seu papel na reabsorção óssea. Eles liberam enzimas e ácidos que dissolvem os componentes minerais e orgânicos do osso, permitindo que os minerais sejam liberados na corrente sanguínea para uso em outras partes do corpo. Os osteoclastos são essenciais para o equilíbrio mineral do corpo e para a remodelação contínua dos ossos. E a outra célula são os osteoblastos. Essas células elas são responsáveis pela síntese e deposição de matriz óssea. Tem origem em células mesenquimais derivadas do mesodermo, que são células precursoras multipotentes encontradas em tecidos conjuntivos embrionários. Durante o processo de ossificação e formação do esqueleto, no desenvolvimento embrionário, as células mesenquimais se diferenciam em osteoblastos. Esse processo é influenciado por uma série de fatores de crescimento, hormônios e sinalização celular que regulam a expressão gênica e direcionam as células mesenquimais a adquirirem a linhagem osteoblástica. Os osteoblastos são responsáveis pela síntese e secreção da matriz óssea, que é composta principalmente por fibras de colágeno e minerais, como cálcio, fósforo, e essa matriz forma uma estrutura que, com o tempo, se mineraliza e forma o osso maduro. Quando os osteoblastos secretam matriz ósseas,
Algumas células vão ficar aprisionadas dentro dessa matriz mineralizada e vão se tornar osteócitos, que são células ósseas maduras e funcionam como sensores de tensão e pressão no osso. Outros osteoblastos podem permanecer na superfície dos ossos, contribuindo para a formação e manutenção contínua da matriz óssea durante o processo de remodelação óssea ao longo da vida. Vamos para as doenças, então. A osteomalácia e o raquitismo. A osteomalácia é o nome dado à mineralização óssea defeituosa em adultos, e o raquitismo, por sua vez, é caracterizado por defeitos na mineralização do osso e cartilagem em crianças. A deficiência da vitamina D é uma das razões mais comuns do desenvolvimento da osteomalácia e do raquitismo, e geralmente essas condições podem ser revertidas pela adição de vitamina D presente nos alimentos e com exceção de algumas pessoas idosas que é mais difícil fazer então a reversão. Ou pessoas acamadas, ou então até mesmo em alguns grupos étnicos. Embora algumas mulheres asiáticas idosas com dieta predominantemente vegetariana apresentem um particular e elevado risco, tem sido observados que uma ressurgência do raquitismo e osteomalácia em populações ocidentais de baixo poder aquisitivo como resultado da dieta pobre e limitada também à exposição à luz solar. O suprimento de vitamina D pode ser avaliado pela quantificação de metabólitos como a 1,25, como a 25 hidroxicolicalciferol em amostra de soro. A doença de Paget. Ela tem uma ocorrência comum em idosos e é caracterizada por elevada atividade osteoblástica, a qual leva a um aumento dos níveis de reabsorção óssea. A atividade osteoblástica aumentada permite o reparo ósseo, porém o novo osso formado acaba tendo uma remodelação desordenada. O sintoma clínico é quase sempre dor nos ossos, a qual pode ser particularmente forte. E nessa condição, a atividade sérica da fosfatase alcalina se mostra elevada, assim como a excreção urinária da hidroxiprolina, sendo esse um dos meios de monitorar o progresso da doença. Embora uma causa viral para a doença de Paget tenha sido proposta, a etiologia dessa doença ainda permanece meio obscura. E a gente tem a osteoporose também, que é um importante problema de saúde pública e uma das principais causas de morbidade e mortalidade entre os idosos. Os ossos estão em constante reciclagem, sendo esse processo mantido em equilíbrio por ação contrária de osteoblastos e osteoclastos. A osteoporose ocorre quando, independente da causa, há um desequilíbrio no processo de remodelamento, favorecendo a reabsorção óssea. A osteoporose é definida como uma desordem esquelética sistêmica progressiva caracterizada por baixa densidade de ósseo mineral, uma deteriorização da microarquitetura do tecido ósseo e uma suscetibilidade à fratura. Como fatores de risco, a idade e a menopausa são os dois principais fatores de risco inevitáveis. Outros fatores de risco incluem histórico de fratura, histórico familiar de osteoporose, a fratura do quadril, deficiência de alguns hormônios sexuais, fumo, alcoolismo, imobilização e sedentarismo. A osteoporose também pode ser secundária a algumas desordens endócrinas, como a síndrome de Cushing, o hiperparatireoidismo primário e a hipovitaminose D, classicamente associada à osteomalácia. O hipogonadismo e o hipertireoidismo, assim como algumas doenças sistêmicas, como reumatismo, artrite, doença renal, doença hepática crônica e até mesmo câncer. Uma das causas mais comuns de osteoporose secundária é o uso de corticosteroide. No diagnóstico, um histórico clínico detalhado ajuda na definição do conjunto de fatores de risco para o paciente.
A medida da densidade óssea por varredura absortiva de dupla emissão de raios X, o chamado DEXA, é a base para o diagnóstico. Não tem um papel importante na análise os testes bioquímicos para o diagnóstico da osteoporose. Os marcadores bioquímicos de remodelamento ósseo, apesar de ter um papel limitado de diagnóstico, eles podem ser úteis na definição do tipo de tratamento mais adequado. Os marcadores de formação óssea mais solicitados são a osteocalcina e a fosfatase-alcalina, e os marcadores de reabsorção óssea mais solicitados são o telopeptídeo carboxy terminal do colágeno tipo 1 e a deoxipiridinolina urinária. Princípios do tratamento. O tratamento ele basicamente é direcionado no sentido de fortalecer os ossos e evitar fraturas. Então, a base do tratamento com drogas é a administração oral de bifosfonatos, os quais inibem a ação dos osteoclastos, retardando assim a perda óssea. Entretanto, na prática, esse tratamento não resulta na melhoria da densidade óssea. Bom, gente, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até o próximo vídeo.